13 de julho de 2022, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Muito obrigado a você que nos acompanha. E rapidamente, no começo do nosso bate-papo, olha, daqui a pouco participação do arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva. Também uma passagem muito especial que foi gravada aqui, daqui a pouco a gente reproduz, do presidente da Câmara, Sidney Pascotto, que esteve visitando aqui os novos estúdios do Farol. E agora vou bater um papo com o doutor Renato Balesteiro Barreto, que está conosco gentilmente e está conosco desde a abertura do nosso programa, é quem eu saúdo agora nesse comecinho. Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, um grande abraço ao senhor. É um prazer enorme, doutor Roberto, participar do Farol, aliás, porque eu comecei junto com ele, o senhor não se esqueça disso. Exatamente, está conosco desde o início também. 18 meses. É isso aí. Doutor Renato, queria saber um pouquinho hoje sobre a questão do crime premeditado. Até eu estava discutindo há poucos instantes aqui com o presidente da Câmara, Sidney Pascotto, a matéria irá ao ar daqui a pouquinho, porque normalmente, né, os mais afoitos, quando se deparam diante de um crime, eles já praticamente definem uma sentença, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Existem crimes que aparentemente são do acaso e foram premeditados. E isso ocorre de maneira inversa também. Como o senhor enxerga essa questão do crime premeditado? É muito difícil de chegar a essa conclusão, doutor Renato? Não é. No Brasil, doutor, o legislador não deu importância para a premeditação do crime, né? Ele adotou a teoria da vontade. Então, você pratica um crime desde que você estava imbuído daquele desígnio, daquele interesse específico. Se o senhor olhar toda a legislação brasileira, ela não trata de nenhum crime quando você faz a premeditação dele. O que acontece é que o juiz, sabendo que você premeditou o crime, ou seja, você teve chance de refletir sobre a prática do crime, se isso era do seu interesse, se era isso mesmo que você estava certo disso, né? Então, na aplicação da pena, na primeira fase, onde ele vê a culpabilidade, os motivos, onde ele vê as circunstâncias do crime, e ele vai a hora que ele vai decidir a quantidade da pena entre o mínimo e o máximo, ele pode então sentir que houve a premeditação, que você estava certo do que você queria, você estava convicto do que você queria praticar o crime, então ele dosar a pena de acordo com essa sua convicção. Quando eu falo isso, as pessoas podem dizer assim, mas ele pratica o crime querendo. Veja que a lei, doutor, ela não fala assim, não estupre. Se você estuprar, não mate. Não, ela não fala isso. Ela tem como se fosse uma permissão. Se você matar, a pena é tal. Se você estuprar, a pena é tal. Então, o artigo 21, ele dá a descrição do crime como matar alguém, né? Então, se você decidiu e fez uma pré-análise do ambiente, decidiu que é assim que você quer, né? Então o juiz pode até abortar qualquer tese de defesa, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal. Por quê? Porque você estava certo daquilo que você queria fazer. Nós temos uma influência por filmes americanos do norte deram importância para a premeditação, né? Uma importância muito específica. Aqui no Brasil, uma específica realmente não tem, e ela ficaria somente na consciência do juiz, né, em aumentar a pena, porque ele podia desistir, ele podia pensar melhor e não fazer. Veja que a premeditação ela é oposta à violenta emoção. Violenta emoção é aquela que a pessoa fala
uma frase do senhor, um gesto, que o senhor fica desesperado e vai lá e comete uma desgraça, né, um comportamento criminoso, e aí foi só porque houve uma influência, né, da ofensa, né? Então, ela se opõe à premeditação. E dentro desse cenário que o senhor está descrevendo, doutor Renato, dá para a gente também ter uma distinção, então, do que seria uma agravante e uma atenuante, doutor Renato? Aí, por exemplo, na questão do crime premeditado, como o senhor bem falou, isso serve para melhorar o convencimento do juiz que está à frente daquele caso. Na primeira fase da sentença. Por quê? Como que ele vai, se ele premeditou o crime, ele estava, o premeditar é um planejamento antecipado, né? É que você não agiu em legítima defesa, porque a legítima defesa é você a repelir uma agressão injusta atual. Essa ele planejou antes, né? Premeditou, né? O que é premeditar? É você arquitetar essa engenharia do crime dias antes, né? Momentos antes que você tinha o raciocínio de fazer. Então, ela também não entra como agravante e nem como atenuante, né? Ela entra no instante em que o juiz vai analisar a culpabilidade. Ou melhor, o juiz vai analisar a circunstância, vai analisar como que aquele fato aconteceu. E o juiz vai dizer, puxa vida, o autor teve tempo para refletir sobre isso, mas ele estava firme no propósito de praticar o crime. O senhor entendeu? Sim. Então, para o direito, o direito nacional, não está na lei, doutor, essa palavra premeditar. Ela não existe. Para nós é um indiferente. Mas o juiz, quando for analisar os motivos, as circunstâncias, aí, nesse instante, ele vai avaliar a premeditação. Mas essa palavra não está escrita na nossa lei. Perfeito, perfeito. Bom, antes de te liberar, o senhor está sempre com compromissos aí, e eu sempre agradecendo o senhor aí por dar uma palhinha sempre tão inteligente conosco. Mas antes de te liberar, nós temos uma discussão agora aberta, em função desse caso indescritível, né, pavoroso, horrível, daquele médico que estuprou a paciente ali e tal. E muito se fala agora, já vi a movimentação de alguns deputados, doutor Renato, em relação ao endurecimento das leis, de algumas leis especificamente, por exemplo, contra estupradores aqui no nosso país. Gostaria de ouvir sobre isso, e eu vou antecipar também uma outra questão que é meio opinião que eu vou te passar, mas é uma opinião muito particular. Às vezes a gente pensa em endurecer as penas, e eu ponho a seguinte reflexão. Será que não é o caso de que a gente tenha que endurecer o cumprimento das penas, que esse é um outro problema que nós temos aqui no nosso país? Gostaria de ouvi-lo, doutor. Não, exato. Doutor, vamos por parte. O senhor tem razão. Esse crime de estupro, ele já é agravado, porque aquela vítima, muito embora ela já tenha idade, tenha mais de 20 anos, mas ele reduziu a possibilidade de defesa dela quando ela estava anestesiada, né? Então, ele é uma modalidade criminosa do estupro de vulnerável. Ela não tinha como se defender daquela agressão dele. Então, nessas épocas, doutor, os deputados, os políticos, vêm a público fazer essas manifestações, mas assim, sem pé e sem cabeça, sem necessidade, né? E outra coisa, o nosso código já foi mudado recentemente. Esse crime, até acho que 2012, eu não me lembro, 2012, ele era tratado em 2002, eu não me lembro direitinho, ele era atentado violento ao pudor, né? O estupro ocorria só quando houvesse a conjunção carnal, né? Ou houvesse o coito.
quando fosse diferente disso, seria atentado violento ao pudor. Já mudou. Agora mesmo essa atividade sexual que foge da conjunção carnal, quando ela é violenta, que nesse caso, ela passa a ser de estupro também. Né? Esse moço já está com o destino dele selado. Veja o senhor que quem tem a mente, quem tem um comportamento daquele que ele teve, não foi, doutor, de uma hora para outra. Isso ele tem com certeza, uma debilidade, algum parafuso a menos, que levou ele a cometer esse crime. Veja que ele não era só a vontade dele ter o orgasmo, ter o prazer com uma moça entorpecida por uma anestesia. Ele fazia na frente dos outros. Eu acho que ele contava aquilo ali, era um fetiche, aquilo lá ajudava na fantasia sexual dele, porque ele ficava separado com um pano apenas de uns 70 centímetros, que ficava diante do peito dela, assim, do coração assim para cima, e ele ficava atrás, monitorando ela. Olha, daquele pano para frente, ficavam 1, 2 médicos, 7, 8 enfermeiros, né? E ali trabalhando. Ele tinha, eu acho, né, que ele tinha como fetiche, como a fantasia dele incluía esse perigo que ele estava correndo. O senhor entendeu? E além da prisão, além da condenação penal que ele terá, ele devia passar por um tratamento psicológico, ver se é possível reverter aquilo. Porque ele fica preso 12, 13, 15 anos, ele sai da cadeia e ele vai fazer novamente, porque faz parte do dia a dia dele. Aquilo para ele é bom. Né? Nós temos uma linha que para atingir o comum dos homens, que é você fazer sexo com uma mulher que tenha a idade de permitir que você o faça, uma mulher que seja madura, uma mulher que sabe o que está fazendo. E você fazer no seu quarto, num lugar privado, que só envolve vocês dois. Quando um homem quer fazer sexo com uma mulher que está dando à luz, fazer sexo com uma mulher, sexo oral, e na frente, doutor, diante, a pouco, vamos supor que ele estava ao metro daquela equipe médica, equipe de enfermeiros, e ele tinha esse prazer. A outra circunstância importante é que ele não começou a fazer isso naquele dia. Se for voltar e conseguir descobrir tudo, eu acho que cada vez que ele simpatizava com uma mulher caía no agrado dele, ele tinha esse comportamento e vai ter, faz parte dele. Né? Ele devia realmente ter um tratamento. Agora, essa lei já existe. Se ele praticou, agora vem clássicos do direito penal que tem que ser entendido. Se ele praticou vários crimes dessa mesma espécie, que é o estupro do vulnerável, pode ser que o juiz entenda que ele praticou um continuando aquele anterior. Né? Então, chama crime continuado. Aplica a pena de um só, acrescido de um terço a um sexto. Ou, se houve intervalo de tempo, não houve situações que indicassem a continuidade desse crime, o juiz pode, chama concurso material, aplicar a pena de cada um deles. Então, se ele fez isso aí 10 vezes, ele pega 80 anos. Foi o caso, doutor, daquele médico que fazia inseminações artificiais, Badila Chif, eu nunca sei conseguir falar o nome daquele senhor, que foi condenado a 140 anos de prisão. Não sei se o senhor se lembra dele. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi isso que acontecia. Agora, não tenha dúvida que aumentar a pena
Eu acho, né, na minha convicção, aumentar a pena daquele homem não vai mudar em nada, porque isso aí é um desvio, né? Uma divergência do ponto de vista que eu, o senhor, os nossos pais, nossos irmãos, quem está nos assistindo, tem. Né? Agora, tem aquele um que gosta de fazer sexo com criança de meses, né, de idade, seja lá de poucos anos, de 4, 5, 10. Então, esses desvios, né, esses desalinhos com aquilo que é o correto, é que devia ser tratado também, não só também, com tratamento médico. Né? Ele não sabia que isso é errado. Ele não sentia que isso é errado. E o senhor sabe que isso, é aí que é o principal. O senhor vai julgá-lo, né? E vai colocar na cadeia. Ele não acha que ele praticou crime. Porque é daquele jeito que ele gosta de ter o prazer. O senhor entendeu? É assim que ele foi feito. É assim que a natureza colocou ele no mundo. Vamos, então, educá-lo e fazer com que ele se policie, né? E não faça novamente. Não estou dizendo que ele não merece ser punido. Sim. Ficou claro. Inteligentíssimo o raciocínio que o senhor nos apresenta aqui. Tem que tratar uma pessoa dessa além de tudo. Tem que punir e tratar. Doutor Renato, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação. O senhor tem outra gravação na sequência. Mande um abraço para o nosso amigo. Fala que eu estou com saudades de bater um papo com ele, por gentileza. E aguarde seu artigo aqui. Quando estiver inspirado, mande aqui para a redação a sua contribuição. Teremos vou muito prazer. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Ótima quarta aí. Um farol para o senhor. Valeu, obrigado, doutor. Grande abraço. Grande abraço. Doutor Renato Balestreiro falando conosco sempre gentilmente aqui. Bom,